Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nós estamos felizes em mais uma vez estarmos reunidos para honrar, glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cumprimentamos os nossos amados irmãos e amigos que nos acompanham também através das nossas redes sociais, Facebook da Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, o nosso Instagram. Deus esteja abençoando você, a sua família. Convide a todos que estão aí na sua casa para juntos agora cultuarmos ao Senhor. Nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmão aqui presente, os irmãos também que nos visitam. Que Deus possa estar abençoando suas vidas e se sintam à vontade no meio de nós. Nós nos alegramos com a presença de cada um. Vamos louvar ao Senhor, vamos iniciar louvando, adorando o nosso Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor para nós louvarmos ao Senhor com o hino de número 395 do nosso cantor cristão. Abra o seu cantor cristão no hino de número 395. Vamos juntos louvar ao Senhor. Não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou bom prazer, oh, quando um crente tem eterno gozo do Senhor. Desfrutar o
Deus. Nós vamos orar, louvar ao Senhor em oração, convidar a nossa irmã diaconisa Rutimara, que esteja orando, entregando todo este culto nas mãos do Senhor. Depois nós vamos continuar louvando ao Senhor, os irmãos vão continuar com a oportunidade de estarem também trazendo as suas ofertas de missões mundiais. Vamos orar. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, neste momento cultuando ao Senhor. Te pedimos a direção do Espírito Santo do Senhor sobre o culto da noite. Fala aos nossos corações, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um irmão, ó Deus, que pôde contribuir neste momento por missões mundiais. Continua abençoando a vida de cada um, aqueles que irão contribuir também. Que o Senhor esteja abençoando, derramando, ó Deus, os bens sobre a vida de cada um. Te pedimos pelos missionários, ó Deus, guarda teus servos, ó Deus, usa como ministro, ó Deus, do Senhor, ó Deus, naqueles campos distantes, ó Deus, falando do teu evangelho àqueles que não te conhecem, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ensina-nos a falar contigo, que nem isso sabemos. Tudo isso nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Os irmãos continuam com a oportunidade de estarem trazendo até o gasofilaço as ofertas para missões mundiais.
Amém. Glória a Deus. Como é bom podermos declarar isso. Grande é o Senhor. Ele é a luz das nações. Como é bom louvarmos a esse Deus que é poderoso. Nós queremos mais uma vez agradecer a Deus e agradecer a presença de cada um dos irmãos aqui presentes. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês e suas famílias. Como é bom cultuarmos ao Senhor. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nessa noite, no Salmo de número 46. Nós vamos ler todo o Salmo. Nós estamos, queridos, vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos em que muitos têm vivido uma insegurança tremenda. Muitos têm, infelizmente, adoecido por causa das dificuldades que a pandemia nos trouxe, muitos devido às dúvidas, ao isolamento social, muitos devido às dificuldades financeiras, muitos devido à doença, à enfermidade, muitos têm se desesperado diante da perda, da morte de pessoas amadas, muitos não têm suportado tamanha adversidade que nós temos enfrentado nesse tempo. Mas eu quero te convidar para ler este salmo e entender o que este salmo fala ao meu e ao seu coração nessa noite. Essa mensagem poderosa de que em tempos difíceis, essa mensagem ela não sai da minha mente e do meu coração. A mensagem de que Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele é a nossa fortaleza quando as coisas estão difíceis, quando chegam as angústias e as tribulações. Vamos meditar a respeito disso, de que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa segurança. Então vamos juntos ler esse salmo, Salmo 46, versículo 1 ao versículo 11, todo o salmo. Eu quero te convidar para ler comigo esse salmo. Você que está em casa vai estar acompanhando aí no Data Show, nós aqui também lendo na versão do Data Show. Se você puder, se coloque de pé para nós lermos este salmo juntos, esses 11 versículos que nos falam a respeito de como Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa segurança. Leamos a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam, Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o Teu santo e precioso nome, Pai. Nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, que transforma, ó Pai, que nos traz certeza, esperança no Senhor, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, que neste momento o Senhor nos ensine, o Senhor fale aos nossos corações através do Seu Espírito Santo, Pai. Use o Teu servo pela Tua misericórdia, pela Tua graça, para que o Seu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Amém e amém. Queridos, podem se assentar. Este salmo, Salmo 46, esse belíssimo salmo, um cântico de louvor ao Senhor, um cântico de vitória, ele é um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá. Se você observar aí na sua Bíblia,
provavelmente vai estar escrito aí Salmo dos filhos de Corá, que eram levitas. Eles eram pessoas que serviam a Deus no templo, conforme a lei de Moisés dizia que havia de ser feito. Então, como os irmãos podem ver, esse salmo, como todos os salmos aqui, ele é um hino, porque o livro dos salmos, na verdade, é um inário, é o inário de salmos. Então aqui, esse hino, ele é um hino de vitória, ele é para ser cantado nas reuniões do povo de Deus. Esse salmo, o Salmo 46, ele tem 3 estrofes. Se os irmãos observarem, ele tem 3 estrofes e cada uma repete o tema do salmo. Se os irmãos observarem, o versículo 1 vai dizer que Deus é o nosso refúgio. O versículo 7 vai dizer: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ainda o versículo 11 vai dizer a mesma coisa: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podemos dizer que esse era o refrão desse hino. São 3 estrofes e esse era o refrão, porque esse é o tema central desse salmo. É um salmo que declara a segurança, a confiança no Senhor. É um salmo que declara de forma comovente, de forma fervorosa, a confiança em Deus. E essa confiança mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às calamidades, aos sofrimentos e às angústias. Nós podemos confiar no Senhor, queridos, em qualquer situação. Este é um hino, e um hino de vitória, de confiança plena em Deus, cantado pelo povo de Deus naquela época, lá no Antigo Testamento, ainda antes de Jesus Cristo vir, e pode ser também cantado por nós hoje, porque Deus cuidou para que essa palavra, que é a palavra dele, esse hino chegasse até nós. E esse hino nos traz uma mensagem de confiança e esperança que deve estar acesa e firme nos nossos corações. Precisamos estar confiantes, seguros no Senhor, de maneira que quando os inimigos nos cercarem, quando as dificuldades vierem, quando as dores nos afligirem, nós possamos declarar com confiança: Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, bem presente nos momentos de angústia. E esse salmo, ele tem 3 estrofes, se os irmãos observarem, a primeira estrofe é do versículo 1 até o versículo 3, e vai falar a respeito de quem Deus é. A segunda é do versículo 4 até o versículo 7, e vai falar de onde Deus está, onde Deus mora. E por último, o terceiro ponto, a terceira estrofe é o que Deus faz, o que Deus fez. Está do versículo 8, até o versículo 11. O que Deus fez, o que Deus faz. Eu quero te convidar para voltar os seus olhos para os versículos de 1 a 3, mais precisamente o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou nas angústias, dependendo da sua versão. Queridos, o que são fortalezas? Certamente os irmãos já viram algum filme, já estudaram na história, e até mesmo a palavra de Deus nos mostra algumas fortalezas. Fortalezas são lugares seguros. Normalmente são cidades construídas num ponto estratégico, normalmente no alto de um monte, para avistar de longe a chegada de inimigos. E essa fortaleza, ela normalmente tem um muro, e um muro intransponível. Ele é construído para que ninguém possa adentrar na cidade, para que então ela seja realmente uma fortaleza. E ainda esses muros são guardados por um exército fortemente armado. Essa é a ideia da fortaleza. Naqueles tempos em que se viviam as guerras, quando um prisioneiro de guerra, ele escapava e conseguia fugir para a fortaleza, para a sua cidade, então ele chegava ali, e quando ele chegava ali, ele sabia, ele estava seguro, porque ele chegou na fortaleza, no local onde ninguém poderia mais aprisioná-lo, onde ele estava então seguro. Havia ali então paz e proteção. As fortalezas eram construídas para não serem invadidas e não serem conquistadas. E ali então, dentro daqueles muros, havia paz e proteção para aqueles que estavam ali. Era assim, por exemplo, na cidade de Jerusalém. Se os irmãos se lembrarem, Jerusalém foi construída sobre o Monte Sião, no alto de um monte, e a palavra de Deus nos diz que Jerusalém tinha uma grande muralha. Então ali
era também uma fortaleza, uma cidade que era uma fortaleza. E assim como uma cidade murada, a palavra de Deus está nos dizendo, assim como uma cidade fortemente protegida, assim como uma fortaleza, Deus, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações, nas angústias. Então, quando vem as dificuldades, nós podemos correr e estamos seguros em Deus. Nós temos segurança nele. Quando vem o medo, o temor, quando vem as dificuldades, quando vem as perseguições, podemos estar seguros, confiando em Deus. Deus é o nosso socorro. Deus é o socorro do seu povo em qualquer época. Ele sempre está presente para nos socorrer. Ele é socorro bem presente. Ele não está presente de vez em quando. Ele não está presente lá uma vez ou outra, mas Ele é bem presente, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Jesus Cristo nos garantiu isso. Deus é socorro e abrigo para nós em todo o tempo, e se nós cremos nele, se nós cremos verdadeiramente nisso, queridos, com toda a fé e esperança, com todo o nosso coração, o versículo 2 vai dizer o que acontece com aqueles que creem verdadeiramente em Deus, com aqueles que confiam nele, estão seguros nele. O versículo 2 nos mostra qual deve ser a nossa atitude quando confiamos em Deus, quando as dificuldades vêm. Se eu confio em Deus, se Ele é a minha fortaleza, quando as dificuldades vêm, eu não, que está escrito no versículo 2, pelo que não temeremos. Por que nós não temeremos? Porque o Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, por isso, portanto, nós não temeremos, ainda que venham as dificuldades. E é interessante nós observarmos esse ainda que. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Portanto, ou seja, porque Deus é o nosso refúgio, porque Deus é a nossa fortaleza, porque é nele que está a nossa esperança, porque é nele que está a nossa fé, nós não temeremos. Não temer é consequência daquilo que Deus é para o seu povo, refúgio e fortaleza, bem presente nas tribulações. Por crermos no Senhor, por sabermos que Ele é Deus, nós não tememos. Por saber que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, nós não precisamos entrar em desespero, nós não precisamos nos entregar ao pânico, quando a dificuldade vem, e ela vai vir, porque a dificuldade vem para todos. Nós podemos estar protegidos e seguros em Deus, confiando nele, perante a perseguição, a doença, diante da pandemia, como nós estamos vivendo esse momento de pandemia, um momento de incertezas, de muitas informações e muita desinformação ao mesmo tempo. Nós podemos confiar, nós podemos correr para os braços do Pai, nós podemos estar nessa fortaleza segura que é a fé em Deus. Ele é o nosso socorro. Eu sei, queridos, que esse tempo que nós estamos vivendo tem sido um tempo de angústia para muitos, tem sido um tempo muito difícil. Eu sei que muitas pessoas estão apreensivas, muitas pessoas estão ansiosas, com medo, alguns até abatidos e desanimados, mas, queridos, amados irmãos, amigos, Deus é o nosso refúgio, não se esqueça disso. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e nele nós estamos seguros como em uma cidade fortemente protegida. Não há nada que possa vencer o poder de Deus. Nós podemos correr para o nosso Deus e nele descansar o nosso coração, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós temos essa certeza, nós sabemos que não há nenhum poder que é páreo para o nosso Deus. Então, portanto, nós não tememos mesmo que as dificuldades venham, mesmo diante das maiores ameaças e dificuldades. É isso que o salmista vai falar nos versículos 2 e 3 que nós lemos. Ele ilustra aqui grandes dificuldades que poderiam vir sobre aquele povo: terremotos, tempestades, tsunamis. É isso que ele está falando aqui. O salmista ilustra isso com essas ameaças, falando de algumas catástrofes da natureza. Observe o que diz: ainda que se transtornem os montes, se abalem no seio dos mares,
ainda que as águas tumultuem e espumejem na fúria, e na sua fúria os montes estremeçam. Ou seja, ainda que os montes caiam, ainda que hajam terremotos, e ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que venham fortes tempestades, as águas se tumultuem, gere ali um tsunami na sua fúria, e os montes venham a tremer, nós não precisamos tremer, nós não precisamos nos abalar. Por mais que os montes se abalem, aquele que está em Deus, aquele que está no refúgio e na fortaleza do Deus Altíssimo, não precisa se abalar. Nele nós temos segurança. Os montes tremem, os montes se abalam diante das dificuldades, diante dos terremotos, diante das tsunamis, mas nós, se permanecemos firmes, inabaláveis em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Não importa qual é a crise, não importa quão grande seja a nossa dificuldade, crise financeira, política, social, o caos na sociedade. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas nós não precisamos nos abalar. A nossa esperança não está em nenhuma pessoa, a não ser na pessoa de Cristo Jesus. A nossa esperança não está em ninguém, a não ser em Deus. Deus, Ele sempre será uma fortaleza para o seu povo, para aqueles que creem nele. Essas coisas ditas aqui nos Salmos, quando ele fala dos terremotos, das tsunamis, está representando todas as dificuldades que vêm contra nós. Talvez sejam dificuldades familiares, dificuldade no relacionamento. Nós precisamos permanecer firmes e seguros em Deus. As dificuldades se levantam, queridos. As dificuldades vêm sim contra nós, contra o povo de Deus. Assim como Jerusalém, a cidade ali do povo de Deus, passou pelas dificuldades, pelas perseguições e provações, a igreja do Senhor em todas as épocas está sujeita às dificuldades, está sujeita a passar por perseguições. No Antigo Testamento, a igreja foi perseguida. No Novo Testamento, a igreja foi perseguida, e hoje ela continua sendo perseguida. Mas as portas do inferno jamais prevaleceram contra a igreja, porque mediante o sacrifício de Jesus Cristo, queridos, mediante o sacrifício dele, nosso Senhor e Salvador, nós podemos buscar refúgio, segurança na fortaleza que é o nosso Deus. E nele nós temos vida e vida eterna. Nele nós temos segurança, nele nós podemos descansar. Nós não precisamos ficar dominados pelo medo. Nós não precisamos desesperar, pois Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, e se essas coisas, se a pandemia chegar até nós, chegar até um de nós, se vier nos atingir, se ela levar a nossa vida física, se ceifar a nossa vida aqui, nós sabemos que em Deus nós temos uma vida que é eterna. Nós sabemos que Ele nos guardará para o seu reino celestial. Nós sabemos que nós iremos com Ele, com Cristo. Quem crê nele, quem está nele, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Portanto, não temeremos, ainda que as dificuldades venham. E a palavra de Deus aqui não está nos ensinando a sermos imprudentes, não. Nós estamos vivendo hoje um momento de pandemia e precisamos tomar todos os cuidados necessários, todos os recursos que Deus nos coloca em nossas mãos, o uso de máscara, álcool em gel, isolamento social na medida do possível, tudo aquilo que está em nosso alcance nós devemos fazer, mas nada disso deve nos levar ao desespero. Por mais que essa doença ela se agrave, por mais que essa pandemia ela se agrave, nós não precisamos entrar em desespero, não precisamos nos entregar ao medo, não podemos ser dominados pelo medo, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e nós sabemos que a nossa vida aqui ela tem um prazo, ela vai acabar, mas quando a vida aqui acabar, essa vida física, esse corpo físico morrer, nós temos uma vida que é a vida eterna, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Os versículos de 4 a 7, então nós vimos aqui de 1 a 3, quem Deus é. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Os versículos de 4 a 7 nos mostram onde Deus está.
onde Deus mora. Vamos ler o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Aqui o salmista chama Deus de o Altíssimo. E o que isso significa? Que Ele está sobre, além de sua criação. Ele está sobre todos, Ele é maior do que toda a sua criação. Tudo que existe foi feito por Ele. Por isso Ele tem o controle de tudo. Porque Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Ele tem o controle sobre todas as coisas que acontecem. E Jesus afirmou isso. Se os irmãos se lembrarem, Jesus disse que não cai um pássaro. Não cai um pássaro sem Deus permitir. Jesus ainda disse que Deus, Ele tem contados todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Em algumas cabeças são mais fáceis do que nas outras, né? Mas Ele tem os fios contados, Ele sabe. Ele é um Deus onisciente, Ele tem toda a ciência, Ele sabe de todas as coisas. Nada fica oculto a esse Deus. Por isso Ele tem o controle sobre tudo, Ele tem o controle sobre todas as coisas, porque Ele está acima de tudo e de todos. Ele governa a história, Ele faz tudo com um propósito, para o cumprimento do seu plano, do seu propósito, do seu plano redentor, de vir buscar a sua igreja. No tempo oportuno Ele enviou Jesus Cristo, para que nós crêssemos nele e fôssemos salvos, e então Ele enviará novamente Cristo para buscar a sua igreja, aqueles que foram salvos por Ele, ao ouvirem essa mensagem de salvação e acreditarem, crerem com o coração e confessarem com a boca que Jesus Cristo é Senhor, que nele há salvação e em nenhum outro há salvação. E é interessante nós observarmos que apesar de toda a majestade de Deus, apesar de ser o Deus Altíssimo, Deus resolveu habitar entre os homens. O Salmo diz que, fala a respeito de uma morada de Deus. Há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus. No Antigo Testamento, queridos, qual foi a cidade que Deus escolheu para habitar e ser ali construído o seu templo? Jerusalém. Deus, ali na cidade de Jerusalém estava o templo, onde o povo de Deus se reunia para cultuar a Ele. Ali estava a Arca da Aliança, que representava o pacto de Deus com o seu povo. Ali estava o santuário das moradas do Altíssimo, diz o Salmo. Então, ali estava representada, simbolizada a presença de Deus pelo templo, pela construção daquele templo. E Deus então habitava no meio do seu povo. Ali estava a presença de Deus. E o que o Salmo quer nos mostrar aqui é que Deus habita onde? No meio do seu povo. Deus habita no meio do seu povo. Deus estava ali em Jerusalém, naquela cidade, a chamada cidade de Deus, mas sobretudo Deus está na Jerusalém celestial, na Jerusalém espiritual, e cada um de nós, como igreja do Senhor, fazemos parte dessa cidade. Nós somos hoje a habitação de Deus, porque quando cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então hoje Deus está onde? Em nossos corações, queridos, através do Espírito Santo dele habitando em mim e em você. E a palavra de Deus vai dizer que Deus habita no meio do seu povo e que corre um rio que alegra o seu povo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que rio é esse? Sabe que rio é esse, querido? É o rio da graça e da misericórdia de Deus. O que nos traz alegria, o que nos traz salvação é a graça e a misericórdia de Deus, é o amor dele. O que é a graça de Deus, queridos? É o favor imerecido dele. Nós não merecíamos salvação, nós não merecíamos ser protegidos e guardados por ele, mas pela graça nós recebemos salvação em Cristo Jesus. Nós recebemos a proteção e a bênção do Senhor sobre nós. Esse rio é a graça de Deus sobre o seu povo, é o favor imerecido dele por nós, mas que nos é dado por Deus, pela sua misericórdia e por seu amor, que fizeram que Jesus habitasse entre nós. Apesar de toda a sua majestade, ele se fez carne e habitou entre nós. Morreu em nosso lugar e ressuscitou, dando vida eterna para todo aquele que nele crê. Os versículos 5 até o 7 nos mostram a consequência disso.
a consequência de Deus fazer morada em meio do seu povo. Em nossos dias, Deus faz morada em nós através do seu Espírito Santo. Pelo fato de Deus habitar em nós, versículo 5, Deus está no meio dela, no meio de nós, então não seremos abalados. Deus a ajudará desde o raiar da alva, desde o amanhecer do dia. Versículo 6, a palavra de Deus continua dizendo: bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete diante da voz de Deus. Queridos, a palavra de Deus aqui nos mostra que a igreja de Deus, ela não será abalada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, pois Jesus Cristo foi aquele que edificou a sua igreja. A igreja ao longo dos anos tem passado por lutas, tem passado por perseguições. Os nossos irmãos em muitos países são perseguidos por amor ao Evangelho, são mortos, decapitados, queimados, sufocados, afogados, diversos tipos de morte. Nossos irmãos estão sofrendo em países onde há perseguição religiosa. A igreja do Senhor, ela sempre foi perseguida ao longo dos anos. Ela passou por lutas, por ameaças, por confrontos, por perseguições. Contudo, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Ele não permite que o inferno prevaleça contra a sua igreja. Nós somos santuário de Deus, santuário do Altíssimo. Ele habita em nós. Ele habita em cada um de nós que cremos nele. Nós nos alegramos com isso, com o rio da graça de Deus fluindo em nós, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, a misericórdia e o amor de Deus que vem e refrigera os nossos corações nesses tempos tão difíceis. Queridos, o que seria de nós nesses tempos de dificuldades, se não tivéssemos as certezas que essa palavra nos dá? A certeza de que Deus está conosco, de que Ele é o nosso refúgio, de que Ele é a nossa fortaleza, de que Ele renova as nossas forças, de que as misericórdias dEle estão se renovando a cada dia sobre nós, e por isso nós não somos consumidos, não somos destruídos. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos ajuda desde o romper da alva, desde o romper da alva, desde o amanhecer, diz a palavra. Ou seja, Deus não dorme, Ele não dorme, mas Ele está sempre pronto, Ele nos guarda em todo o tempo. Por mais que as nações inimigas viessem contra o povo de Deus, contra o Israel de Deus, e gritassem, bramassem, como diz a palavra, quando Deus fala, a terra se derrete. Quando Deus fala, as nações têm que obedecer. Quando Deus fala, ninguém pode impedir. E a palavra de Deus nos mostra isso. Ele diz: bramam nações, reinos se abalam, mas Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Ele faz a terra se dissolver e os inimigos se dispersarem. O Senhor dos exércitos está conosco, diz o versículo 7. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, portanto não precisamos temer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele está no meio de nós. E o que Ele faz? Versículos de 8 a 11, vamos ver o que Deus fez, o que Ele faz. Versículos 8 e 9, vinde, é um convite, né? Venham, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Queridos, aqui é o salmista dizendo: venham ver, lembrem-se, vejam o que o nosso Deus já fez. Lembre-se do que Ele já fez, como Ele nos livrou de inimigos, como Ele tem feito desolações na terra com todo o seu poder, como Ele fez cessar as guerras, como Ele nos deu vitória sobre os exércitos numerosos, como Ele nos livrou da escravidão no Egito, como Ele tem cuidado de nós. O Salmo aqui faz um convite para que as pessoas vejam o que Deus fez. É um convite para olharmos para trás, e é válido para nós hoje como igreja. Olhe para trás, querido, e lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez por você. Sobretudo, lembre-se que Ele te deu vida e vida eterna, Ele te deu salvação, o que nenhum outro poderia te dar. E creia que Ele vai continuar cuidando de você.
assim como Ele cuidou até agora. Quando nós olhamos para o que Deus fez, olhamos para o que Ele nos fala na sua palavra, nós temos a certeza de que Ele está cuidando de nós todos os dias da nossa vida. Como Ele fez cessar as guerras, como nos deu vitória. Então, diante desse Deus, vejam o que Ele fez e agora celebrem a Ele. Celebrem a Ele porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Observe o que diz o versículo 10. Diante desse Deus que fez todas essas coisas por mim e por você, nós devemos celebrar, adorar a Ele, mas precisamos também fazer uma outra coisa. Vamos ler juntos o versículo 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui é Deus falando para a sua igreja. Aquietai-vos, eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Queridos, sabendo quem Ele é, nós não temos motivos para duvidar de que Ele está cuidando de nós. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações. Nós podemos nos aquietar, nós podemos acalmar o nosso coração, nós podemos descansar em Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, aquele que é exaltado entre as nações, aquele que é exaltado pela obra salvífica de seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que é hoje exaltado no mundo inteiro, através da pregação do Evangelho, aquele que é exaltado entre todas as nações, porque Ele é o Deus poderoso, Criador. Ele é glorificado, adorado e exaltado, porque Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o que nos sustém. Não se engane, queridos, sem Ele nada somos e nada podemos fazer, não há em nós nenhum poder. E o Salmo encerra com o versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A igreja pode falar? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Para terminarmos, eu quero trazer à memória dos irmãos uma história que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá. O rei Josafá, ele era um rei temente ao Senhor, um rei temente a Deus, que se vê ameaçado por exércitos inimigos. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, ele se vê ameaçado por exércitos inimigos. Os moabitas e os amonitas estavam indo contra o povo de Deus, e o exército deles era muito maior do que o exército do povo de Deus. Então esse exército grande, esse exército poderoso vem para atacar a nação, o povo de Deus. E o rei Josafá, ele faz o quê? Ele ora, ele clama ao Senhor. Então todo o povo está ali diante do Senhor e o rei ora, o rei clama ao Senhor por misericórdia, o rei clama ao Senhor. E o que acontece, queridos? Quando esse exército está ali, esse exército enorme, e então o povo de Deus está clamando, sem que o povo de Deus precise tirar a espada da bainha em momento algum. Deus confunde a cabeça daqueles homens, daquele grande exército inimigo, e eles matam uns aos outros. O povo de Deus ganha a batalha, sem lutar essa guerra com espadas, mas o povo de Deus lutou essa guerra orando, confiando no Senhor, clamando ao Senhor e crendo que Deus é o refúgio, que Deus é a fortaleza. Não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho da dificuldade. Não nos esqueçamos disso, queridos. Deus é o nosso refúgio. Deus é para nós um lugar seguro. Ele mora, Ele habita em nós. Ele é todo poderoso. Ele já fez grandes coisas por nós, sobretudo Ele nos deu salvação em Cristo Jesus. Por isso, aquiete-se e saiba que Deus está contigo, que Deus está conosco. Aquiete-se, descanse, confie em Deus. Lembre-se quem Deus é. Lembre-se onde Ele está.
E lembre-se do que Ele tem poder para fazer. Ele tem todo o poder. Que Ele nos abençoe, que nós possamos viver baseados nessa certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, vivendo a confiança e a fé nele todos os dias da nossa vida. Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta noite, por este culto, pela palavra de Deus ministrada aos nossos corações. Pai de amor, nós louvamos o Teu santo e precioso nome, Pai. Agradecemos ao Senhor pela Tua graça, a Tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelo Seu amor. Ó Pai, agradecemos ao Senhor porque mesmo sem merecermos nada, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá salvação através do Seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. O Senhor nos dá proteção, o Senhor nos dá direcionamento através do Seu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre cada um de nós, Pai. E que o amor de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos agora e sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Oração silenciosa. Estamos encerrando o culto desta noite.